você tá com medo de não ter proteína no seu café da manhã, esse medo acabou agora. A gente vai aprender a fazer uma pastinha de grão de bico perfeita. Então, essa pastinha de grão de bico se chama hummus ou hummus, dependendo, né, de onde você esteja. E ela é feita, a base dela é feita de grão de bico. A minha tá de molho desde ontem, então tem que ser água para cobrir, passando nos 5 dedos do grão, para que não tenha o perigo dele inchar e subir, ficar fora da água e fermentar, tá bom? Eu vou trocar a minha água ali no escorredor, rapidinho. Essa água que você deixa as leguminosas de molho, você não utiliza na preparação da sua comida, tá bom? Você pode reaproveitar regando suas plantinhas, lavando o quintal, lavando os paninhos de chão, tudo certo. Mas para cozinhar, você não vai utilizar essa água. A minha tá escorridinha aqui, eu vou levar para a panela. Eu não sei se é o seu caso, mas às vezes você pode reduzir o uso de leguminosas ou feijões na sua alimentação porque você sente desconforto intestinal, muitos gases, estufamento. Isso pode ser porque você não deixou de molho ou porque você deixou de molho por pouco tempo. E outras coisas que a gente pode auxiliar nesse processo digestivo é adicionar folhinha de louro quando a gente vai cozinhar, tanto grão de bico como arroz. Uma outra coisa que a gente pode adicionar aqui, que vai ajudar bastante, é adicionar bicarbonato de sódio. E aí eu vou cobrir com água. Bastante água abundante. Eu vou ligar aqui o meu fogo. E já volto para mostrar para vocês. Enquanto o grão de bico está cozinhando, eu vou preparar o meu alho. E dessa vez eu vou fazer com alho assado. Se você quiser, você pode preparar com alho cru. Só que ele fica com um sabor mais marcante, então eu acho que combina mais com alho assado, tá bom? Se fizer com alho cru, retira aquele miolinho de dentro, que vai ficar mais suave também. Só cortar assim, tá bom? E a gente vai deixar essa parte exposta. Claro, a gente vai ter vários pedacinhos de alho aqui, você não vai jogar fora. Você vai usar em outra preparação, tá bom? Guardar aqui. Por que eu gosto de cortar assim? Quando ele estiver assando, vai ser mais fácil de você ver que ele está no ponto certo. E também porque quando ele estiver pronto, vai ser muito mais fácil de você remover. Você só vai apertar, você vai ver quando ficar pronto. Eu vou colocar numa forma, vou cobri-lo com azeite, uma quantidade generosa. Isso vai fazer diferença na hora quando ele estiver cozinhando. Um pouquinho de sal. Pimenta do reino, moída na hora de preferência. E se eu tivesse aqui, mas tá em falta na minha cozinha, uma raminha de alecrim ia ser perfeito, tá bom? Aí você pode colocar aí na sua casa. Eu sugiro pra você, quando você for fazer essa preparação, que você faça junto com outro assado. Por exemplo, você tá assando uma batata gratinada, que vai ser o que a gente vai aprender no próximo módulo. Uma batata gratinada maravilhosa. Aí você, se você tiver espaço, como ele ocupa pouquinho espaço, você coloca a batata de um lado e o alho do outro, porque aí você não gasta gás para fazer só esse daqui, tá bom? Ou se você tiver com pressa, você faz assim, como eu vou fazer agora. Vou levar pro forno. Pronto, agora eu vou deixar o meu alho assando e meu grão de bico cozinhando. Daqui a pouco eu volto para mostrar os dois para vocês e a gente continuar com a nossa receita. Meu alho já está pronto. Olha só, ele até saltou, mas é assim mesmo, normal. Vamos deixar ele esfriar, enquanto isso vamos trabalhar ali no grão de bico para tirar as cascas dele. Pronto, gente, o grão de bico já está bem cozido. E para essa preparação a gente precisa do grão de bico bem cozido mesmo, tá? Que isso vai fazer diferença na textura depois. E aí eu queria que vocês observassem, como eu tinha falado no início da aula, o bicarbonato, ele vai fazer com que a película que reveste o grão de bico, ela solte com bastante facilidade. Olha só a quantidade de casca que fica aqui em cima. E aí fica bem mais fácil da gente remover agora, depois do cozimento. E aí como é que você vai fazer? Você vira a panela assim de ladinho e aí a gente vai tirando a casca, tá vendo? Com escumadeirinha vai ser mais fácil. E vamos removendo assim o excesso.
Pronto, eu terminei de remover o excesso de casca. Não precisa tirar tudo, tá, gente? Olha a quantidade que sai quando você coloca o bicarbonato de sódio, tá? Eu recomendo você fazer isso, principalmente quando você vai fazer pastas. Se você for fazer um estrogonofe, por exemplo, ele desmancha muito o grão de bico, então não é muito aconselhável, tá bom? Senão a gente vai perder muita textura. Agora eu vou escorrer o meu grão pra gente, de fato, preparar a pasta. Pronto, eu já escorri o meu grão, passei uma águazinha de leve por cima e vou jogar aqui no meu liquidificador. E aí agora eu vou bater o grão de bico ele sozinho. Eu gosto de seguir uma sequência, tá? Vocês vão entender por quê. Vou bater ele até virar uma pastinha e aí a gente vai adicionando o restante. Vou parando, empurrando. Comecei a ele ficar assim mesmo, mas já tá virando uma pastinha aqui. E vou adicionar o gelo. O gelo aqui, gente, o papel vai ser deixar a pasta bem emulsionada, bem macia e ela fica, digamos assim, fofinha. Não é bem fofinha, mas ela fica bem suave. Vocês vão ver depois no final, tá bom? Então eu vou adicionando o gelo aos poucos. Se o seu liquidificador não aguentar com gelo, você pode ir adicionando água aos poucos, bem pouquinho mesmo, tá? E aí vamos colocando no pulsar. Pronto, agora que já formou uma pasta, eu vou adicionar o alho. E ó, gente, você aperta e ele vai soltando. E eu vou colocar aqui na tábua. Foram todos. E aí eu gosto sempre de dar uma amassadinha assim. E aí eu vou adicionando aos poucos. Vou pegar metade aqui e vou ver como é que vai ficando o sabor. Vou adicionar um fiozinho de azeite, que é opcional, se você não quiser, não precisa, tá bom? Já vou adicionar um pouquinho de cominho em pó, que eu acho que tem muito a ver com hummus. Sal, a pimenta do reino e vou bater aqui. Vou adicionar agora o tahine, que é a pasta de gergelim. A quantidade eu coloquei uma sugestão para você, mas você vai adicionando aos poucos e prova para ver se tá no seu paladar, no seu agrado, tá, gente? Super importante você tá provando a comida e ajustando para você. E também já vou adicionar o limão agora. Limãozinho, sempre bom. Combina muito com o hummus. Eu vou adicionar e vou provando, vendo quanto precisa. Eu vou bater. E aí, eu não sei se vocês perceberam, quando a gente adiciona o tahine, o creme ele dá uma espessada. Ele fica mais denso, por isso que eu adiciono no final também, tá? E aí você para, vai mexendo e volta a liquidificar. Vou provar aqui se precisa de mais alho, se precisa de mais limão, sal. Vou ajustando. Precisa de mais alho, precisa de mais sal e de limão também. Vou usar o restinho aqui. O outro limão tava aqui. E um pouquinho de cominho também, um pouquinho. Bater. Pronto, gente, o meu hummus tá bem perfeitinho, cremoso. Olha a textura, vendo? Aveludado.
Isso é por conta da gente remover uma parte das cascas, do gelo, tá bom? E aí, ele aqui já tá pronto, mas eu vou te ensinar uma forma de fazer uma cobertura, uma apresentação bem bonitinha. Mas se você quiser servir assim, já tá tudo certo. Então vamos aqui pro fogão comigo. E aí a combinação para essa cobertura vai ser limão e lasquinhas de alho, tá? Eu aproveitei aquelas lasquinhas que a gente cortou no início pro alho assado e a gente vai usar aqui agora. E aí é só descascar essa parte verde, não é para pegar aquela parte branca que deixa amargo, tá bom? Então vai com cuidado, a gente vai raspando assim, ó, pegando umas lasquinhas de limão. Deixa eu colocar numa panelinha pequena, de preferência. Colocar o restinho do azeite que sobrou ali do hummus. Mas vou adicionar um pouco mais. Vai ser o que a gente vai cobrir ali. Vou ligar o fogo. E vou dourar minhas lasquinhas de alho, tá? Vou deixar eles dourarem um pouquinho. É só pra dar uma leve douradinha. E aí é legal você colocar fitinhas de alho bem fininhos mesmo. Eu vou adicionar agora a minha casca de limão. Vou deixar dar uma tostadinha aqui. Em fogo baixo agora. Sobe um cheirinho tão bom, gente, desse limão com alho. Esfriando aqui o óleo. E eu já vou tirar ele daqui, vou colocar numa outro potinho que tava antes. Agora vamos montar o nosso prato, um hummus maravilhoso. Vou jogar ele bem no centro aqui, ó. Olha como ele fica cremoso. E agora, vamos deixar ele bem bonito no prato. E aí, como é que eu gosto de fazer? Você pega uma colher normal, aí você dá uma dobradinha nela assim, ó, pra ela ficar curvada. Vai ficar mais fácil, vai facilitar. Aí você vai pegar das margens do prato e vai afundando assim, ó. E vamos indo girando pra dentro. Fazendo uma leve pressão. Essa parte de finalização é muito livre. Você poderia só adicionar um fiozinho de azeite, jogar uma cebolinha fresca, uma salsa. Mas eu tinha preparado aqui esse limão com alho que fica maravilhoso. E aí a gente vai jogando assim. Ó, tá vendo? Coisa que a gente faz é ver o alimento e ver se ele dá salivação. Então, quanto mais bonito, melhor. E aí, para finalizar com chave de ouro, eu vou fazer uma apresentação que eu particularmente gosto muito. Você vai pegar um garfo, eu vou dar uma amassadinha nele aqui também. Vou colocar na água e vou colocar na páprica. E aí, vou fazer assim, ó, vou marcar um lado, tá vendo? Vou vir aqui e vou marcar o outro. Prontinho, nosso hummus delicioso. Café da manhã, para almoço, para janta, para você ser feliz aí na sua casa. Eu vou comer ele com um cracker que eu vou te ensinar aqui nesse curso mais para frente. E ele fica delicioso com qualquer coisa, com macaxeira, com inhame, com um pãozinho, super proteico para você enriquecer aí a sua alimentação. E aqui minha bancada pronta para servir e mostrar para vocês como é que ficou essa lindeza, gente. Olha que coisa linda esse hummus. Eu vou servir com cracker, que é esse biscoitinho aqui, bolachinha de sementes, tá? Você vai aprender mais pra frente no curso. Ele é sem glúten, como tudo que a gente faz aqui, né? E ele fica delicioso. E eu vou provar com esse hummus aqui, com essa finalização de alho com limão. Olha essa textura. Eu vou provar o outro, porque esse aqui tá perfeito. Esse daqui, gente, ó, eu finalizei bem simples pra mostrar pra vocês que se você não quiser fazer essa cobertura bem elaborada assim,
Eu só joguei um fiozinho de azeite, coloquei um pouquinho de orégano por cima e páprica doce. E fica delicioso também porque a pastinha mesmo, o hummus, né, que é o grão de bico, tá bem temperado pra você fazer no seu dia a dia também, se você quiser. Perfeito. Eu amo demais essa pasta. Eu espero que você faça na sua casa. Marca a gente. Se você fizer essa lindeza assim, como eu te ensinei, posta lá no grupo, tá bom? E até a próxima.